Buongiorno! Bom dia! Pessoal, e vocês sabiam que tem uma cópia do sudário de Torino autêntica aqui em Molise? Então vem com a gente nesse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito e bora descobrir essa história magnífica! Vem! Bom, pessoal, a gente está aqui dentro da igreja, onde tem uma das cópias autenticadas do Vaticano do Santo Sudário, ou Sudário de Torino, como é conhecido mundialmente. E isso é muito emocionante de estar aqui na frente, poder ver isso de perto, é algo, uma experiência única realmente na nossa vida. E essa cópia, ela está aqui em Chiaute, porque uma dos moradores locais era da Ordem dos Cavaleiros da Espada e do Silêncio de Torino. E quando a sua mulher faleceu, essa ordem doou para ele essa cópia. E só tem 5 cópias dessa no mundo que são autenticadas pelo Vaticano em tamanho real. E não é que ela é impressa num papel, uma coisa comum. Realmente ela é impressa num tecido e você pode ver com clareza tudo que tem nela, todos os detalhes, a riqueza dessa imagem. E algo impressionante ver isso aqui de perto. Uma coisa que eu sugiro para vocês ao longo do vídeo é sempre quando a gente falar algo, a gente vai deixar aqui essa imagem no começo para vocês voltarem sempre nela, poderem ver o que a gente está falando, ver os detalhes, que realmente é algo muito impressionante de ver pessoalmente. A gente está aqui há horas olhando para essa imagem. Aqui vocês podem ver a carta da doação da Ordem dos Cavaleiros da Espada e do Silêncio. E aqui também tem a autentificação dela. E se vocês quiserem em um vídeo, a gente traz mais sobre a história dessa ordem. E agora a gente vai falar sobre a história do Santo Sudário para vocês. Estamos de frente aqui para a igreja que a gente acabou de mostrar o sudário para vocês. É nela que fica guardado. E a gente agradece muito ao pessoal de Chiaute que abriu para a gente essa exceção para poder mostrar para vocês essa beleza. E aqui nesse vídeo a gente vai aproveitar para dar uma volta por Chiaute e contar para vocês também a história do sudário. Então bora lá pro vídeo. Bom, e primeiro vamos contar para vocês o que é o sudário. Para quem não sabe, o sudário é uma peça de linho que tem a imagem de um homem estampada que sofreu traumas equivalentes àqueles descritos na Bíblia, na Paixão de Cristo. E o sudário é uma peça que gera muita discussão até os dias de hoje. Tem pessoas que acham que a peça é verdadeira, pessoas que acham que a peça é falsa. E a gente vai mostrando aqui na cidade, vai falando para vocês sobre essa discussão e fatos que falam sobre o sudário, falam sobre a veracidade dele ou não, e a gente vai trazer todas essas informações para vocês no vídeo, bora lá. E ó, vamos mostrar para vocês também a cidade aqui também de Chiaute, as belezas dela, que tem essa fonte aqui que tem um design bem único, e aqui também tem uma cruz estacionária, que é bem comum aqui em Molise a gente achar elas. Tem diversos vídeos do nosso canal, vocês podem perceber. E falando para vocês como que o sudário tá aqui na Itália, né? O sudário está aqui na Itália desde o século XIV e ele pertencia ao Ducado de Savoia desde o ano de 1357 até 1983, quando eles doaram para o Vaticano, que é quem tem os direitos do sudário e é o dono da relíquia, digamos assim, até hoje em dia, né? Olha só, aqui vocês podem ver um outro ponto marcante da cidade de Chiaute, que era a entrada do Borgo Antigo. Hoje em dia tem um relógio ali em cima. E, voltando ao assunto do sudário, o sudário está na Catedral de Torino, aqui na Itália, lá no norte da Itália, pouco longe aqui de Molise. E ele está lá há bastante tempo. Em 1562, o Ducado de Savoia decidiu transferir a capital de Chambéry para Torino. Em 1578, eles trouxeram o sudário para Torino, onde está até hoje. Isso é muito legal, né? Então faz bastante tempo que o sudário está lá. E também uma coisa muito interessante de dizer para vocês é que o sudário ele é colocado em exposição a cada 10 anos. E a última grande exposição foi no ano de 2010, que atraiu mais de 2 milhões de fiéis para ver essa relíquia. Porém, no ano passado, em 2020, no final, teve uma exposição que ela foi extraordinária, digamos assim, devido aos tempos que nós estamos vivendo atualmente. Olha, pessoal, e aqui tem outra igreja aqui, de Chiaute, que é bem bonita dentro também. Tem uma homenagem até a um homem, né, que viveu em São Paulo, sim. no Brasil. Muito legal, uma pessoa aqui de Chiaute. E tem a homenagem dele dentro dessa igreja. E aqui a torre para vocês verem, aquela torre com a base quadrada, aquela que a gente mostrou do relógio. E ali a entrada. E uma coisa muito interessante do sudário é que a imagem do sudário ela é bem mais nítida em negativo.
E isso só foi possível ver pela primeira vez no dia 28 de maio de 1898, quando Secondo Pia, um fotógrafo italiano, foi autorizado pelo Vaticano a fazer uma foto. E quando ele estava vendo as chapas do negativo, ele percebeu todas as riquezas dos detalhes que tinham na forma em negativo daquela imagem. E desde então, provavelmente quando vocês procuram na internet por sudário de Torino ou sudário de Turim, vocês veem a imagem em negativo para ver todos os detalhes. E a primeira vez que a gente viu ela foi em 28 de maio de 1898. Isso é muito legal. Imagina a surpresa de Secondo Pia ao ver toda aquela riqueza de detalhes, né? Porque na trama original, no tecido original, não é possível ver com tanta clareza. Porém, quando você coloca no negativo, as coisas aparecem como uma mágica. O sudário, por ser um item tão estudado, tem até um termo específico para o seu estudo, que chama sindonologia. Então, quando vocês ouvirem a palavra sindonologia, vocês já sabem que quer dizer que é o estudo do sudário. E uma outra coisa muito interessante de falar para vocês, pessoal, é que não é possível traçar com certeza como ele veio, digamos assim, do Oriente Médio até a Europa. Porque a gente não tem nenhum documento que fale sobre essa viagem que o sudário fez, como que foi esse transporte. Então, qualquer tentativa de você traçar essa viagem até a Europa, ela é falha, né? Porque não tem nenhuma prova que sustente. Porém, a partir dos anos de 1349, a gente já tem alguns documentos que falam sobre o sudário e é o que a gente vai falar em breve aqui no nosso vídeo. Só olha antes, que interessante. Aqui, pessoal. Não parece que tá entalhado na pedra? Aqui tem um número 8, aqui parece que tem um 1. Aqui é um 3, um 8 e um 5, parece. Olha que incrível. E aqui parece que tem um 6 e um 0. Isso é muito interessante de Chiaute, porque a cidade foi construída a partir dos escombros antigos, sim, né? Então, quando você está olhando as casas, de vez em quando você vê partes bem antigas da época medieval da cidade, não é né? que essa casa é nova, né? É uma casa já muito antiga e mesmo assim eles estão usando peças mais antigas ainda. Isso é muito legal, né? A reconstrução da cidade foi feita a partir de peças antigas, como vocês podem ver, às vezes, nos nossos vídeos que a gente mostra inscrições em latim e tudo mais. E olha aqui, aqui tem uma arte bem legal também. Olha aqui para vocês verem, pessoal, também outros detalhes antigos aqui da cidade. Que legal. Provavelmente era uma janela antiga, né, da parte do castelo. E agora voltando ao ano de 1349. É onde começa a história do sudário aqui na Europa. O sudário, nesse ano, ele estava na França. E um bispo francês falou para Carlos VI que o sudário era falso. Ele afirmava que o sudário era uma pintura e não era real, não era a mortalha, digamos assim, que cobriu Jesus Cristo após a crucificação. Porém, isso não resultou em muita coisa. As pessoas não acreditaram em ser uma farsa. E muitos fiéis vieram para honrar a imagem, né, e fazer as suas orações em frente ao sudário. Logo após, nos anos de 1389, um outro arcebispo francês escreveu uma carta para Clemente VII falando que o sudário era uma farsa novamente e que ele conhecia pessoalmente o pintor. Porém, Clemente VII também, digamos, não botou muita fé nisso e ele deixou a fé ainda maior do sudário, oferecendo indulgências às pessoas que viessem visitar essa relíquia. E agora, pessoal, a gente vai falar para vocês de um ano que foi muito marcante para a história do sudário, que foi o ano de 1532. Nessa época, o sudário ainda estava na França, na Catedral de Chambéry. E ele ficava guardado dentro de uma caixa de prata, e ele era enrolado diversas vezes dentro dessa caixa. Porém, nesse ano aconteceu um grande incêndio na catedral, onde essa caixa ficou tão quente, essa caixa de prata, que acabou escorrendo pingos dela derretidos em cima do sudário. E esses pingos foram fazendo queimaduras simétricas no sudário. E por um milagre não queimou o centro dele, preservando a imagem. E quem fez as remendas, vamos dizer assim, dessas queimaduras foram as irmãs Clarissas, que eram freiras da Igreja de Chambéry. E essas remendas, né, vamos dizer assim, são possíveis ver na imagem que a gente mostrou para vocês no começo do vídeo. Então, uma coisa muito interessante que vocês podem fazer é sempre quando a gente falar alguma coisa, vocês voltam ali no começo do vídeo ou no final do vídeo vocês pausam ali no começo, que eu tentei filmar bem devagarzinho para vocês conseguirem ver com detalhes o sudário também, que daí vocês conseguem ver tudo aquilo que a gente está falando. Porém, essas remendas não existem mais atualmente. Porque na última remodulação, vamos dizer assim, ou na última reestruturação do sudário,
uma equipe ela tirou essas remendas, porque esse tecido estava contaminando o tecido original. Então podia ser que ele seria destruído, né, se deixasse essas remendas até hoje. Para você ver como os incêndios eles sempre estão na história do sudário. Em 1997 teve um outro incêndio na Catedral de Torino, e porém dessa vez não aconteceu nada com o sudário. Os bombeiros conseguiram chegar a tempo e resgatar ele sem que acontecesse nada. E vocês conseguem ver essas imagens na internet. Se vocês escreverem incêndio na Catedral de Torino, 1997, quem já for mais velho, assim como a gente aqui, já pode lembrar com mais detalhes dessa ocasião, que foi algo bem marcante. Mas se você for mais novo, vai lá, escreve aí no Google, no YouTube, que vocês conseguem ver com detalhes o que aconteceu nesse dia, na Catedral de Torino. Uma outra coisa que eu quero dizer para vocês, que é muito interessante, é a posição do Vaticano em relação à veracidade ou não do sudário. Eles nunca afirmaram que o sudário era verdadeiro. Pelo contrário, o Papa Giovanni Paulo II, conhecido como João Paulo II no Brasil, que foi um papa bem famoso, né? Muitas pessoas achavam ele um dos melhores papas, vamos dizer assim, da modernidade. Ele falou que o sudário tinha que ser sempre investigado cientificamente, porém que a fé na religião não ia mudar em nada, mesmo o sudário sendo verdadeiro ou falso, né? Então, assim, ele sempre promoveu a pesquisa dos estudos científicos no sudário. E a gente vai falar aqui de um ponto para vocês que foi uma das coisas mais controversas também que aconteceu com o sudário, que foi a datação de carbono 14. Quando o Vaticano autorizou essa pesquisa, foram retiradas amostras das bordas do sudário para fazer essa datação, porque o Vaticano não autorizou retirar imagens do centro, né, pedaços do centro, para não danificar a imagem. E essa datação teve uma grande surpresa, pessoal. Todo mundo imaginava que realmente ia ser datado daquela época, quase mais de 2000 anos atrás, teria a idade que Cristo morreu. Porém, foi datado da Idade Média, pessoal. E isso foi uma grande decepção para muitos católicos que acreditavam, né, nessa fé do sudário. Então, assim, mas teve uma controvérsia aí que é muito grande, que é como foi retirado das bordas esses pedaços, pode ser que essas amostras estavam contaminadas, já que o sudário sofreu restauros, né, nessa época na Idade Média, devido aos incêndios que aconteceu em Chambéry, e também ele pode ter sofrido restauros anteriores que a gente não sabe. Então essas amostras que foram retiradas das bordas podem ser realmente de tecidos da Idade Média. Então a gente fica nessa dúvida, não temos como provar realmente se isso é verdadeiro, se é falso. Eu sei que assim, pessoal, mesmo que a cópia que a gente viu, que é uma cópia original, autorizada e tudo mais, uma das 5 no mundo, é impressionante, né? Mesmo sendo Jesus Cristo ou não, é impressionante você ver os detalhes, a riqueza de detalhes disso tudo. Teve uma equipe americana que estudou o sudário por 3 anos e mais de 100 mil horas de estudo. Imagina isso, pessoal. Coisa. Quanto tempo eles estudaram o sudário. E eles trouxeram informações muito interessantes. Essa equipe chama STURP, e é a sigla para Centro de Pesquisas do Sudário de Turim. E uma coisa muito legal que eles trouxeram foi em relação ao pólen. O pólen que foi encontrado no sudário é equivalente a um pólen que existe naquela região do Oriente Médio. Isso já é uma coisa muito interessante. Outra coisa que eles falam também é sobre a trama de linho, que era comum a trama de linho também naquela época na região de Jerusalém. Isso também são coisas que podem provar que o sudário é verdadeiro. Uma outra coisa que fala que é sobre a crucificação. Realmente essa imagem mostra um homem crucificado. Isso a gente pode ver pelo polegar, como a Mariana vai mostrar para vocês, porque na crucificação não era pregado a mão da pessoa, né? O prego não ficava bem no centro da mão, ele ia mais pro pulso, porque se você colocasse na mão, iria estourar, né? Já no pulso, segurava. E o que acontece quando você coloca no pulso? O seu dedo polegar, ele puxa para o centro. E se vocês perceberem na imagem do sudário, a mão tá sim da pessoa, né? Se é Jesus Cristo ou não, a gente não sabe, mas realmente pode ser uma imagem condizente à crucificação. E nela também é possível ver a coroa de espinhos, que na coroa de espinhos não é como a gente vê teoricamente nesses livros e tudo mais, ela era mais como um capacete, né? E a gente consegue ver essas manchas de sangue realmente naquela região e também na parte da barriga. Isso é muito interessante também. Então essa pessoal da STURP fez essas observações e saiu até uma pesquisa recente na revista super interessante que fala do tipo sanguíneo
que foi achado, né? Que eles falam que não era um tipo sanguíneo muito comum na Europa, né? Pois é, pessoal, eles viram, eles analisaram e não era tinta, não é tinta que tem aqui naquele tecido. Na verdade é sangue, um sangue do tipo AB, que na Idade Média não era comum aqui na Europa ter, mas era muito comum lá no Oriente Médio. Então, não sei se é verdadeiro ou não, mas se for uma obra, é uma obra muito bem feita e o artista pintou com sangue. Olha que incrível isso. Pessoal, algumas coisas interessantes que a gente vai falar agora, que já tá acabando o vídeo, é sobre as tentativas de reprodução do sudário. Foi muito difícil, e é muito difícil até hoje alguém conseguir reproduzir. Porque é uma técnica, digamos assim, que nunca tinha sido visto antes. É única. É única. E eles só conseguiram reproduzir, ultimamente, algo um pouco mais parecido com impressões a laser, pessoal. Isso é impressionante. Então você pensa, mesmo que na Idade Média, nenhum artista tinha essa técnica, né? Então como que ele fez isso? E uma outra coisa muito interessante de vocês pensarem é se foi verdadeiro, se é verdadeiro, realmente prova algo sobrenatural que aconteceu. Porque a pessoa que estava ali, para ficar, digamos assim, ali impressa com tantos detalhes, ela teria que, tipo, ter evaporado ali dentro, né? Então, assim, porque se você pensa, a pessoa tava ali com sangue e tudo, e daí foi puxado o pano teria ficado com várias manchas e não teria ficado nítido daquele jeito, na né? verdade, o tecido ele teria se machucado, digamos assim. Imagina você quando você se machuca e cola o tecido. Quando você puxa, não fica umas fibrinhas do tecido no machucado? Teria acontecido a mesma coisa. E as fibras do linho estão intactas. Então, assim, a pessoa realmente sumiu ali porque não aconteceu nada com o tecido. Exatamente, é algo realmente incrível, pessoal. Eu agradeço muito ao pessoal aqui de Kiaut por fazer com que a gente possa ver pessoalmente, mostrar para vocês no vídeo. Então não esquece, pessoal, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, porque é o conteúdo realmente que é novo aqui E é na internet inédito, da né? gente mostrar. Eles falaram que nunca ninguém mostrou na internet essa cópia que eles têm aqui, que é uma das cópias originais, aprovadas pelo Vaticano. Só tem 5 delas no mundo, né? E ela tá aqui, em Kiaut, aqui em Molise, numa cidadezinha bem pequena, né? E o melhor de tudo é que você pode ver tão de pertinho, mas tão de pertinho que chega a ser surreal, assim, né? Porque a gente sempre vê as fotos, ou quando a gente vai a Torino, é tão longe que a gente consegue ver. Ele fica, parece que ser tão pequenininho assim, mas aqui não, é enorme, é muito legal. Uma experiência única. Então, pessoal, com tudo isso que a gente falou, tirem as suas conclusões, pesquisem sobre o tema, vale muito a pena, sempre tem pesquisas novas, é um tema que é muito debatido até hoje. Então o que vocês acham? Deixem aqui nos comentários se vocês acreditam na veracidade do sudário, se vocês realmente acham que ele foi a mortalha que cobriu Jesus Cristo, ou se vocês acreditam que foi uma obra de um artista da Idade Média. Deixa aqui pra gente nos comentários que vai ser muito legal esse debate, vai ser muito interessante e sempre agrega, né? A opinião de vocês é sempre muito bem-vinda aqui no canal. A gente sempre gosta de trocar ideia com vocês, isso é muito legal. Então deixem aqui a sua opinião, o que você acha, né? Eu sei que assim, é muito impressionante ver a imagem, independente se ela é verdadeira ou falsa, como disse o Papa, realmente ela não vai mudar a fé, né? Ela não vai mudar a história toda, ser uma peça verdadeira ou falsa. Porém, a gente gosta muito da pesquisa científica e quanto mais pesquisarem e tiverem informações, sempre vai ser mais legal. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal, que é muito importante pra gente. E a gente se vê no próximo vídeo. Una buona giornata a tutti. Tchau! Nossa, foi muito impressionante, legal, não né? é? Uma Foi muito sensação legal. única. Compartilha com seus amigos, pessoal, porque esse vídeo é inédito no YouTube brasileiro. Realmente, é um vídeo inédito e vem descobrir Molise. Vem, vem.